Você já se perguntou por que alguns encontram a Deus e outros não? Por que a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos? A resposta vai confrontar tudo o que você pensa sobre a salvação. Amados, esta é uma questão que atravessa os séculos e que hoje vamos explorar com a profundidade que ela merece. Por que algumas pessoas parecem caminhar com Deus enquanto outras permanecem distantes? Por que há aqueles que recebem a luz da revelação divina e outros que insistem em permanecer nas trevas? Charles Spurgeon, o príncipe da pregação, costumava dizer que a eleição divina é um mistério tão profundo quanto o próprio oceano, mas tão claro quanto o sol do meio-dia para aqueles que têm olhos para ver. E hoje, meus queridos, vamos mergulhar nessa verdade que incomoda os orgulhosos, mas consola os humildes de coração. Há uma passagem nas Escrituras que nos confronta de maneira direta. Em Mateus 22:14, Jesus declara: "Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos." Estas palavras não foram ditas de forma leviana. Elas revelam uma realidade espiritual que muitos preferem ignorar, mas que precisamos enfrentar com coragem e sinceridade. Observe o mundo ao seu redor. Milhões ouvem a mensagem do Evangelho. Milhões são expostos à verdade de Deus. Mas quantos realmente respondem? Quantos verdadeiramente se entregam? A resposta é dolorosa, mas necessária. Poucos. E isso não acontece porque Deus seja cruel ou injusto, mas porque há algo profundamente errado com o coração humano. A Bíblia nos ensina em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Este versículo nos mostra uma verdade inconveniente. O problema não está em Deus, mas em nós. Nosso coração natural é inclinado à rebeldia, à autossuficiência, ao pecado. E é justamente por isso que a escolha divina se torna necessária. Pense comigo. Se dependesse apenas da vontade humana, quantos escolheriam a cruz? Quantos escolheriam a renúncia? Quantos trocariam os prazeres temporais pela glória eterna? A resposta sincera é: nenhum. Porque nossa natureza caída nos leva sempre para longe de Deus, não para perto dele. Spurgeon costumava pregar que a doutrina da eleição não é uma ameaça à responsabilidade humana, mas sim a explicação de por que alguém, em algum momento, escolhe Deus. Porque sem a graça que nos alcança primeiro, sem o Espírito que nos convence, sem o Pai que nos atrai, jamais buscaríamos a verdade por nós mesmos. Em João 6:44, Jesus é cristalino ao afirmar: "Ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou o não trouxer." Perceba a palavra ninguém. Não é alguns têm dificuldade, mas ninguém. Isso significa que todo aquele que se aproxima de Cristo o faz porque foi atraído pelo Pai. A iniciativa é sempre divina, nunca humana. Mas aqui surge a pergunta que arde no coração de muitos: então, por que Deus não escolhe a todos? Se Ele tem o poder de salvar a todos, por que não o faz? A resposta está na própria natureza de Deus e no propósito eterno que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo. Deus é soberano. Ele não presta contas a ninguém. Ele não precisa de nossa aprovação para fazer o que é justo e bom. Como está escrito em Romanos 9:20 e 21. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá ao que a formou: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro? Estas palavras podem parecer duras para nossos ouvidos modernos, acostumados a questionar toda a autoridade. Mas elas revelam uma verdade libertadora. Deus age segundo seu próprio conselho, segundo sua própria sabedoria, segundo sua própria glória. E nós, como criaturas, devemos nos curvar diante dessa realidade. A escolha de poucos não diminui a grandeza de Deus. Pelo contrário, ela a exalta. Porque se todos fossem salvos automaticamente, onde estaria a necessidade da cruz? Onde estaria o valor do sacrifício de Cristo? Onde estaria a demonstração da graça imensurável de Deus em escolher pecadores indignos e transformá-los em filhos amados? Pense nas parábolas que Jesus contou. O semeador que lança a semente e apenas uma parte cai em boa terra. As 10 virgens,
onde apenas 5 estavam preparadas. A rede lançada ao mar que recolhe peixes bons e ruins. Em todas essas histórias, há uma divisão clara entre os que são aceitos e os que são rejeitados. E aqui está o ponto crucial que não podemos ignorar. Essa divisão não é arbitrária. Deus não escolhe aleatoriamente como quem sorteia números em uma loteria. Sua escolha é baseada em seu conhecimento infinito, em sua justiça perfeita, em sua misericórdia incomparável. Se você está aqui hoje ouvindo esta mensagem, se há algo em seu coração que responde à verdade de Deus, isso já é um sinal de que Ele está operando em você. Porque ninguém busca a Deus por acaso. Ninguém tem fome da palavra por coincidência. Tudo isso é obra da graça divina que nos alcança antes mesmo de percebermos. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que vão transformar sua compreensão sobre Deus e sua palavra. Esta jornada está apenas começando. E se você deseja aprofundar sua intimidade com Deus de forma prática, adquira nosso e-book 21 Dias para Restaurar Sua Intimidade com Deus. O link está no primeiro comentário fixado. Não é apenas um material, mas uma ferramenta que vai revolucionar sua vida de oração e comunhão com o Senhor. Vamos agora aprofundar nossa compreensão sobre essa verdade que tanto desafia nosso entendimento humano. Porque há uma diferença fundamental entre o chamado universal e a escolha particular de Deus. E é justamente nessa diferença que reside o mistério que estamos explorando. O chamado de Deus é como a chuva que cai sobre toda a terra. Ele convida a todos, sem exceção. Em Isaías 55:1 lemos: Ó vós, todos os que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Este é um convite aberto sem restrições. Mas observe o que acontece. Nem todos que ouvem o convite respondem. Nem todos que têm sede vêm às águas. Por quê? Porque há uma dureza no coração humano que vai além da nossa capacidade de compreender. Há uma cegueira espiritual que nos impede de ver a beleza de Cristo. Há uma surdez que nos fecha aos apelos do Espírito Santo. E essa condição não é superficial. Ela é profunda, enraizada em nossa própria natureza decaída. Paulo nos explica isso com clareza em 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Veja bem, não é que ele não quer entender, mas que não pode. Há uma incapacidade genuína, não apenas uma resistência voluntária. É como tentar fazer um cego de nascença apreciar as cores de um pôr do sol. Não importa quão belamente você descreva, ele simplesmente não tem a capacidade de ver. Da mesma forma, o homem natural não tem a capacidade espiritual de compreender as coisas de Deus até que o próprio Deus lhe abra os olhos. E é exatamente aqui que a escolha divina se manifesta de forma gloriosa. Deus, em sua soberania e misericórdia, decide abrir os olhos de alguns. Ele decide conceder a eles o dom da fé. Ele decide transformar seus corações de pedra em corações de carne. E isso não porque eles merecem, mas porque Ele é gracioso. Em Ezequiel 36:26, o Senhor promete: E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Observe que é Deus quem age, é Deus quem tira, é Deus quem dá. Nós somos os beneficiários dessa transformação, não os agentes dela. Mas alguém pode perguntar: então isso significa que os não escolhidos não têm chance alguma? Essa é uma pergunta sincera que merece uma resposta sincera. A verdade é que todos nós merecemos a condenação. Todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, como afirma Romanos 3:23. Se Deus decidisse não salvar ninguém, Ele seria perfeitamente justo. Se Ele decidisse salvar apenas uma pessoa, Ele seria perfeitamente justo. O fato de Ele escolher salvar muitos, ainda que não todos, é uma demonstração de misericórdia que deveria nos levar ao louvor, não à reclamação. Pense em um criminoso condenado à morte. 10 criminosos aguardam a execução.
O governador decide perdoar 5 deles. Os outros 5 serão executados conforme a sentença. Algum dos 5 executados tem o direito de reclamar? Não. Eles estão recebendo exatamente o que suas ações mereceram. O milagre não está na execução dos 5, mas no perdão dos outros 5. Da mesma forma, o milagre não está na condenação dos que rejeitam a Deus, mas na salvação dos que o aceitam. Porque todos nós merecíamos a condenação. Todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, como Efésios 2:1 nos lembra. E aqui está outra verdade que precisamos abraçar. A escolha de Deus não anula nossa responsabilidade. Nós ainda somos chamados a crer, a nos arrepender, a buscar a Deus. A Bíblia está cheia de comandos que nos ordenam fazer exatamente isso. Em Atos 17:30, Paulo declara: "Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo o lugar que se arrependam." Como isso funciona? Como a soberania de Deus e a responsabilidade humana coexistem? Esse é um mistério que não podemos resolver completamente com nossa mente limitada, mas podemos confiar que ambas as verdades são reais. Deus é soberano sobre todas as coisas e nós somos responsáveis por nossas escolhas. É como 2 linhas paralelas que, segundo nossa perspectiva, nunca se encontram, mas na mente infinita de Deus, elas se harmonizam perfeitamente. Nossa incapacidade de compreender totalmente não torna a verdade menos real. Apenas nos lembra de que Deus é infinitamente maior do que nós. Há também uma beleza profunda na doutrina da eleição que muitos não conseguem enxergar. Ela nos tira completamente o orgulho. Porque se somos salvos, não é por nossa inteligência, nossa bondade, nossa força de vontade. É única e exclusivamente pela graça de Deus que nos escolheu antes da fundação do mundo. Efésios 1:4 nos diz: "Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de você fazer qualquer coisa boa ou má." Deus já tinha você em sua mente, em seu coração, em seu plano eterno. Isso não deveria nos encher de gratidão? Não deveria nos fazer cair de joelhos em adoração? Porque se olharmos honestamente para nós mesmos, veremos que não há nada em nós que mereça o amor de Deus. Nada. E mesmo assim, Ele nos escolheu. Ele nos amou. Ele nos salvou. E essa escolha não foi feita de forma leviana. Ela custou o sangue precioso de Jesus Cristo. O Filho de Deus deixou a glória do céu, se fez homem, viveu uma vida perfeita e morreu a morte que nós merecíamos. Tudo isso para que os escolhidos pudessem ser salvos. Em João 10:15, Jesus declara: "Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas." Ele deu sua vida pelas ovelhas, não por todos indiscriminadamente, mas pelas ovelhas que o Pai lhe deu. E essa verdade torna a cruz ainda mais preciosa, ainda mais pessoal, ainda mais gloriosa. Agora precisamos enfrentar uma realidade que incomoda muitas pessoas. O fato de que a porta é estreita e o caminho é apertado. Jesus mesmo nos alertou sobre isso, e não podemos ignorar suas palavras apenas porque elas desafiam nossa expectativa de que todos serão salvos. Em Mateus 7:13 e 14, Jesus é direto e sem rodeios. "Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." Ouça com atenção essas palavras. Muitos entram pela porta larga, poucos encontram a porta estreita. Isso não é uma possibilidade, é uma declaração de fato feita pelo próprio Filho de Deus. E se cremos que Jesus é a verdade, então precisamos aceitar essa verdade, por mais difícil que seja. Por que a porta é estreita? Porque ela exige renúncia, ela exige arrependimento genuíno, ela exige uma mudança radical de vida. E a natureza humana, em sua condição caída, resiste a tudo isso. Preferimos o caminho fácil, o caminho largo, o caminho que não exige sacrifício.
Mas o caminho de Cristo é diferente. Ele nos chama a tomar nossa cruz diariamente, como lemos em Lucas 9:23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negar a si mesmo não é popular. Tomar a cruz não é confortável. Seguir a Cristo não é conveniente. E é exatamente por isso que poucos escolhem esse caminho. A maioria prefere uma religião que não exija nada, uma fé que não transforme nada, um cristianismo que seja apenas um rótulo sem substância. Mas esse não é o cristianismo que Jesus pregou. Esse não é o evangelho que os apóstolos ensinaram. O verdadeiro evangelho confronta. Ele expõe nosso pecado. Ele revela nossa miséria espiritual. Ele nos mostra que estamos perdidos, mortos, condenados. E só depois de nos quebrantar completamente, ele nos oferece a graça salvadora de Cristo. Mas muitos não querem ser quebrantados. Muitos não querem admitir sua condição desesperadora. Em João 3:19-20, Jesus explica por que muitos rejeitam a luz. E a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Veja que poderosa revelação. O problema não é falta de evidência, não é falta de oportunidade, é amor pelas trevas, é apego ao pecado, é resistência à verdade que expõe nossa condição real. Os homens não rejeitam a Deus por falta de conhecimento, mas porque conhecem o suficiente para saber que aceitar a Deus significa abandonar seus pecados. E aqui está uma verdade que raramente é pregada hoje. Deus não está obrigado a convencer ninguém. Ele não está em dívida com a humanidade. Nós é que estamos em dívida com Ele. Nós é que nos rebelamos. Nós é que escolhemos o caminho da desobediência. E se Ele decide salvar alguns dentre tantos rebeldes, isso é pura misericórdia, não obrigação. Romanos 9:15-16 deixa isso cristalino. Pois diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Não depende do que quer, não depende do que corre, depende de Deus. Essa é uma verdade libertadora para aqueles que entendem sua própria incapacidade. Porque se dependesse de nós, estaríamos perdidos. Nossa vontade está corrompida. Nossos esforços são insuficientes. Nossa justiça é como trapo de imundícia, conforme Isaías 64:6. Mas quando Deus, em sua soberania, decide ter misericórdia de alguém, nada pode impedir. Quando Ele decide transformar um coração, esse coração é transformado. Quando Ele decide chamar alguém das trevas para a luz, esse alguém vem. Não porque seja melhor que os outros, mas porque recebeu uma graça que não mereceu. Pense em Paulo. Ele era um perseguidor da igreja. Ele respirava ameaças contra os discípulos do Senhor. Ele estava no caminho para Damasco com o propósito de prender cristãos. Mas Deus tinha outros planos. Em Atos 9:3-4 lemos: E, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E, caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo não estava buscando a Deus. Ele estava fugindo dele, combatendo contra ele. Mas Deus o alcançou. Deus o escolheu. Deus o transformou. E esse mesmo Paulo, que antes perseguia a igreja, tornou-se o maior missionário do cristianismo. Por quê? Porque Deus quis. Porque Deus escolheu. Porque Deus teve misericórdia. E isso nos mostra algo glorioso. Ninguém está além do alcance de Deus. Se você está ouvindo esta mensagem e seu coração está duro, saiba que Deus pode amolecê-lo. Se você está em rebeldia, saiba que Deus pode quebrá-la. Se você está nas trevas, saiba que Deus pode trazer luz. Mas isso acontecerá segundo sua vontade, não segundo a nossa. Há também aqueles que se preocupam com os que nunca ouviram o Evangelho, e essa é uma preocupação legítima.
mas precisamos confiar na justiça de Deus. Romanos 2, 14 e 15 nos ensina que até os gentios que não têm a lei, quando fazem naturalmente as coisas que são da lei, mostram a obra da lei escrita em seus corações. Deus não condena ninguém injustamente. Ele não deixa de salvar alguém que o buscaria sinceramente. Mas a realidade é que em nosso estado caído, ninguém busca a Deus sinceramente por conta própria. Romanos 3:11 é claro. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Então, quando alguém busca a Deus, quando alguém se arrepende, quando alguém crê, isso já é resultado da obra de Deus naquela pessoa. É o Pai atraindo, é o Espírito convencendo, é Cristo salvando. Do começo ao fim, a salvação é obra de Deus, não do homem, e isso deve nos encher de humildade e gratidão. Porque se você é salvo, não foi porque você foi mais esperto, mais sensível ou mais espiritual que os outros. Foi porque Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu abrir seus olhos, mudar seu coração e conceder a você o dom precioso da fé. Precisamos agora entender algo fundamental sobre a natureza da escolha divina. Ela não é baseada em méritos humanos, mas na glória de Deus. E essa verdade muda completamente nossa perspectiva sobre a salvação e sobre nós mesmos. Muitos tentam encontrar em si mesmos alguma razão para terem sido escolhidos. Pensam, talvez eu fosse mais sincero, talvez eu tivesse um coração mais aberto, talvez eu fosse menos rebelde que os outros. Mas a Bíblia destrói completamente essa linha de raciocínio. Em Deuteronômio 7, 7 e 8, Deus fala ao povo de Israel: O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque a vossa multidão era mais do que a de todos os outros povos, pois vós éreis menos em número do que todos os povos, mas porque o Senhor vos amava. Observe essa declaração poderosa. Deus não os escolheu por serem maiores, mais fortes ou melhores. Ele os escolheu porque os amava. E de onde veio esse amor? Da própria natureza de Deus. Não havia nada neles que provocasse ou merecesse esse amor. O amor divino é soberano, não provocado por qualidades humanas. Essa verdade se aplica também à nossa salvação individual. Deus não olhou através do tempo, viu que você iria crer, e por isso decidiu te escolher. Isso seria inverter a ordem bíblica. A verdade é o oposto. Deus te escolheu primeiro, e por isso você creu. A fé é resultado da eleição, não a causa dela. 2 Tessalonicenses 2,13 confirma isso. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. A eleição vem primeiro, depois vem a santificação e a fé, não o contrário. Isso significa que toda a glória pela nossa salvação pertence a Deus, não a nós. Não podemos nos vangloriar, não podemos nos orgulhar, não podemos olhar para outros e pensar que somos melhores, porque tudo o que temos, tudo o que somos em Cristo, é resultado da graça imerecida de Deus. Efésios 2, 8, 9 martelaria esse ponto de forma definitiva. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Até a fé é um dom. Até nossa capacidade de crer vem de Deus. Nada, absolutamente nada em nossa salvação, origina-se em nós mesmos. E aqui está uma verdade que precisa ser proclamada com ousadia. O propósito da eleição não é principalmente nossa felicidade, mas a glória de Deus. Fomos escolhidos para manifestar as riquezas de sua graça. Fomos salvos para exibir o poder de sua misericórdia. Fomos transformados para demonstrar a sabedoria de seu plano eterno. Em Efésios 1, 5, 6, Paulo escreve: E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Tudo é para o louvor da glória de sua graça. Tudo aponta para Ele, não para nós. Quando entendemos isso, nossa vida cristã se transforma. Paramos de viver para nós mesmos
e começamos a viver para aquele que nos escolheu. Paramos de buscar nossa própria glória e começamos a buscar a glória dele. Paramos de fazer as coisas para ganhar o favor de Deus e começamos a fazê-las porque já temos seu favor. Mas alguém pode perguntar: se Deus já escolheu quem será salvo, por que devemos evangelizar? Por que devemos pregar? Por que devemos nos esforçar para alcançar os perdidos? Essa é uma objeção comum, mas ela revela um mal-entendido sobre como Deus opera. Deus não apenas escolheu os fins, mas também os meios. Ele escolheu salvar pessoas através da pregação do Evangelho. Em Romanos 10:14, Paulo questiona: como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Veja a lógica. As pessoas precisam ouvir para crer, e precisam de alguém para pregar. Deus poderia salvar pessoas sem usar meios humanos, mas ele escolheu não fazer assim. Ele escolheu usar vasos de barro, pessoas imperfeitas como nós, para levar sua mensagem de salvação ao mundo. Isso significa que evangelismo não é opcional, não é apenas para alguns cristãos especialmente talentosos. É responsabilidade de todos nós, porque embora não saibamos quem são os escolhidos, sabemos que Deus usará nossa pregação para alcançá-los. Somos instrumentos nas mãos do oleiro divino. E aqui está algo maravilhoso. Quando pregamos o Evangelho, não precisamos manipular, não precisamos usar truques emocionais, não precisamos forçar decisões. Simplesmente proclamamos a verdade, confiando que o Espírito Santo fará seu trabalho no coração dos escolhidos. Em Atos 13:48, vemos isso acontecendo. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor, e creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Paulo pregou, os gentios ouviram, e creram aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Simples assim. Isso nos liberta da ansiedade de ter que fazer as pessoas crerem. Não podemos fazer isso. Não é nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade é proclamar fielmente a mensagem. A responsabilidade de salvar é de Deus, e Ele cumprirá seu propósito sem falhar. Pense também em como a doutrina da eleição nos consola nas dificuldades. Quando enfrentamos perseguição por causa do Evangelho, quando vemos poucos responderem à mensagem, quando sentimos que nosso trabalho é em vão, lembramos que Deus está no controle. Ele tem suas ovelhas, e elas ouvirão sua voz. Em João 10, 27 e 28, Jesus promete: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Suas ovelhas ouvirão, suas ovelhas seguirão, suas ovelhas serão guardadas. Isso é certo, garantido e imutável, e essa certeza nos dá coragem para perseverar, porque sabemos que nosso trabalho não é em vão, porque sabemos que Deus cumprirá seu propósito, porque sabemos que cada um dos escolhidos chegará à fé, no tempo determinado por Deus, através dos meios que Ele soberanamente ordenou. Então, longe de nos desencorajar, a doutrina da eleição deve nos encher de confiança. Não confiança em nós mesmos, mas confiança naquele que nos chamou. Não orgulho por sermos especiais, mas gratidão por sermos amados. Não passividade, mas zelo ardente para proclamar o Evangelho a toda criatura. Chegamos agora a um ponto crucial que precisamos entender. A escolha de Deus não apenas nos salva, mas também nos transforma. E essa transformação é a evidência de que realmente fomos escolhidos, de que realmente somos seus filhos, de que realmente pertencemos a Ele. Há muitos hoje que afirmam ser cristãos, mas suas vidas não demonstram nenhuma mudança real. Eles dizem que creem, mas continuam vivendo exatamente como viviam antes. Eles professam conhecer a Deus, mas suas obras o negam. E a Bíblia é clara sobre essas pessoas. Em Tito 1,16, Paulo escreve: confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Professar com a boca não é suficiente. É preciso haver fruto, é preciso haver transformação, é preciso haver santidade progressiva. E aqui está a beleza da verdadeira eleição.
Aqueles que Deus escolheu, Ele também santifica. Aqueles que Ele chamou eficazmente, Ele também transforma. Não há cristãos genuínos que permanecem inalterados. A obra de Deus em nós é real, poderosa, transformadora. Filipenses 1:6 nos garante: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Deus não começa uma obra para abandoná-la no meio do caminho. Ele completa o que iniciou. Ele termina o que começou. Ele aperfeiçoa aqueles que escolheu. Isso não significa que seremos perfeitos nesta vida. Ainda lutaremos contra o pecado. Ainda cairemos. Ainda falharemos. Mas a direção geral de nossa vida será em direção a Cristo. Haverá crescimento. Haverá progresso. Haverá vitórias, mesmo em meio às batalhas. E quando caímos, não permanecemos caídos. 1 João 2,19 fala sobre aqueles que abandonam a fé. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. Os verdadeiros eleitos perseveram. Eles podem tropeçar, mas não abandonam a fé. Essa perseverança não vem de nossa força, mas do poder de Deus operando em nós. É Ele quem nos guarda. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem nos mantém firmes até o fim. Judas 24 celebra isso. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Então, se você está ouvindo esta mensagem e sente em seu coração um desejo genuíno por Deus, se há uma fome pela palavra, se há uma luta real contra o pecado, se há arrependimento quando você falha, isso são sinais da graça operando em você. Isso são evidências de que Deus está trabalhando em sua vida. Mas se não há nenhum desses sinais, se sua vida é marcada por indiferença espiritual, se você vive no pecado sem remorso, se não há nenhum desejo por santidade, então você precisa examinar seriamente se realmente conhece a Deus. Porque a Bíblia é clara. Aqueles que são de Deus demonstram isso através de suas vidas. 2 Coríntios 13:5 nos exorta: examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós, se não é que já estáis reprovados? Examine-se. Prove-se. Não presuma. Não se engane. Certifique-se de que sua fé é genuína. E aqui está uma verdade libertadora. Se você percebe que não tem essa fé genuína, que não tem essa transformação real, a resposta não é desespero, mas arrependimento. Porque o Evangelho ainda está disponível para você. Cristo ainda chama. O Espírito ainda convence. Deus ainda salva. Mas você precisa vir nos termos dele, não nos seus. Você precisa reconhecer sua condição perdida. Você precisa admitir que não pode salvar a si mesmo. Você precisa abandonar sua confiança em suas próprias obras e lançar-se completamente na misericórdia de Deus revelada em Cristo. E quando você faz isso, quando você verdadeiramente se arrepende e crê, você descobrirá que Deus já estava operando em você, que Ele já estava atraindo você, que Ele já o tinha escolhido desde antes da fundação do mundo. Porque ninguém vem a Cristo a menos que seja atraído pelo Pai. Há também aqueles que lutam com dúvidas sobre sua salvação. Eles creem, mas temem não serem dos escolhidos. Eles querem ter certeza, mas não conseguem encontrar paz. Para essas pessoas, as Escrituras oferecem conforto e direção. 1 João 5,13 diz: estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Podemos saber, podemos ter certeza, não através de sentimentos inconstantes, mas através das promessas imutáveis de Deus. Se você confia em Cristo para sua salvação, se você se arrepende de seus pecados, se você busca viver para a glória de Deus, você pode ter certeza de que é um dos escolhidos, porque essas são as marcas dos verdadeiros filhos de Deus. Essas são as evidências da graça operando em uma vida. E lembre-se,
Sua segurança não está baseada na força de sua fé, mas no objeto de sua fé. Não é o tamanho de sua confiança que salva, mas aquele em quem você confia. Cristo é suficiente. Seu sacrifício é completo. Sua obra está terminada. E todos aqueles que nele confiam serão salvos. Romanos 10:9 promete: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Esta é uma promessa firme. Esta é uma garantia divina. E Deus não mente. Ele não pode negar a si mesmo. Então, se você crê, se você confessa, se você confia em Cristo, você é salvo. Não porque você mereceu, não porque você foi bom o suficiente, mas porque Deus, em sua infinita misericórdia, escolheu salvá-lo através da morte e ressurreição de seu Filho. E essa salvação é segura, é eterna, é irrevogável. Romanos 8:38-39 declara com poder: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode separar você do amor de Deus, absolutamente nada. Porque esse amor não é baseado em você, mas nele. Não é sustentado por sua força, mas pela força dele. Não é mantido por sua fidelidade imperfeita, mas pela fidelidade perfeita de Cristo. Esta é a glória do Evangelho. Esta é a beleza da eleição. Esta é a segurança que temos em Cristo. E esta é a verdade que deve transformar completamente nossa maneira de viver, de pensar, de sentir, de agir. Amados, chegamos ao fim desta jornada profunda sobre a escolha soberana de Deus. Espero que esta mensagem tenha tocado seu coração e aberto seus olhos para a grandeza da graça divina. Se você foi impactado por este vídeo, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe nos comentários como essa palavra ministrou a sua vida. Sua participação fortalece esta comunidade de fé. E para aprofundar ainda mais sua intimidade com Deus, adquira nosso e-book 21 dias para restaurar sua intimidade com Deus, no link do primeiro comentário fixado. Essa ferramenta transformará sua caminhada espiritual. Continue sua jornada assistindo aos próximos vídeos que aparecerão na sua tela. Que o Senhor abençoe você ricamente e que sua graça continue transformando sua vida a cada dia. Até o próximo vídeo. Fique na paz de Cristo.